Passageiros inseguros. Pegar ônibus em Cariacica virou um tormento para moradores. No bairro Porto de Cariacica, os assaltos são constantes. Capixaba, que escapou da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, começa a se alimentar por sonda. Familiares de Jonathan Ventura estão confiantes na recuperação do jogador. Autoridades capixabas lamentam a morte do jornalista Ricardo Boechat, vítima de acidente de helicóptero em São Paulo. Ele era casado com uma capixaba. Homem é preso acusado de ameaçar crianças pela internet. O suspeito obrigava as vítimas a enviar fotos íntimas para ele. Susto em Fundão. Um ônibus escolar tombou na zona rural do município. Carro capota em Vila Velha. 2 pessoas ficaram feridas. R$2 milhões de prejuízo por ano. O valor é consequência do uso irregular do cartão de gratuidade só em Vitória. Fiscalização no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O objetivo foi avaliar a estrutura da unidade, depois que o teto desabou na semana passada. Tudo isso no Tribuna Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Insegurança e medo em Cariacica. Quem precisa ficar no ponto de ônibus já sabe que pode ser a próxima vítima de bandidos. No bairro Porto de Cariacica, os assaltos são constantes e os moradores já não aguentam mais tanto prejuízo. Os moradores já sabem até o horário dos assaltos. Quem pega ônibus em Porto de Cariacica, no ponto que fica às margens da BR-101, sabe que de manhã cedo ou mais para o fim do dia, o risco de se tornar uma vítima é alto. Eu fui assaltada, tem umas 2 semanas mais ou menos. Me roubaram meu celular dentro do ônibus, eles meteram a arma na gente e roubaram todo mundo. O ponto também aqui faz direto, rouba direto. O ponto de ônibus onde tem acontecido esses assaltos tem uma estrutura bem precária. A gente pode ver que a placa de parada foi arrancada do chão e amarrada ali por algum morador, provavelmente. Além disso, os postes que iluminam a área são poucos. Agora está de dia, mas à noite este local fica um breu, o que facilita ainda mais a ação dos criminosos. A Marinalva conta que eles vêm de todos os jeitos. Quando é moto, é com carro, né? Realmente. Para armado e leva tudo. Tem outros que vêm, ficam já esperando no ponto de ônibus e entra se fosse que é uma pessoa normal, que vai, né, trabalhar, paga passagem normalmente, e quando entra lá já vai e já fala que é um assalto. A moradora conta ainda que todos os dias usa o transporte coletivo e é triste para ela e outras pessoas trabalhadoras ter os pertences roubados. Para o bandido é mais um celular, mas para a vítima são meses de trabalho duro. A única coisinha que a gente consegue com maior dificuldade, eles vai e toma. É difícil. Deu muito difícil mesmo. Às vezes, no dia mesmo que aconteceu, eu até eu chorei, não só eu, mas um monte de mulher chorou, porque tinha criança no meio, entendeu? E eles nem olham que tem criança e já vai metendo a arma nos outros e tomando o que pertence das pessoas. É triste mesmo, né? Olha, a Polícia Militar disse que faz patrulhamento no bairro e pede para a população acionar uma viatura em casos de suspeita ou crimes em andamento. Sobre a falta de iluminação, a Prefeitura de Cariacica disse que vai enviar uma equipe técnica ao local para tomar as providências necessárias. O caso do capixaba que sobreviveu ao incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Familiares e amigos do rapaz vão fazer uma corrente de oração daqui a pouco. A notícia é boa. O jovem Jonathan Ventura, de 15 anos, vem dando sinais de recuperação. Nesta segunda-feira, o jogador começou a se alimentar por meio de uma sonda. Segundo a tia do adolescente, a partir desta terça, a equipe médica vai começar a retirar a sedação de Jonathan. A família tem esperança que o adolescente seja encaminhado à unidade de terapia intensiva ainda esta semana. Ele começou a se alimentar agora através da sonda, mas ele ainda continua entubado
eles vão começar a tirar aos poucos para ir vendo a reação do organismo dele, como que ele vai começar a reagir sem intubação, mas ainda continua entubado. O médico que atendeu o jogador explicou à família de Jonathan que ele teve mais de 30% do corpo queimado, porque teria entrado e saído diversas vezes do alojamento em chamas na tentativa de salvar os amigos. Foi isso que a gente ficou sabendo, que ele, na intenção de ajudar os colegas que estavam lá dentro, ele tentou várias vezes, entrou e saiu várias vezes. Então a gente acredita que até por esse motivo que ele acabou inalando mais fumaça e ficando mais ferido. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo foi na última sexta-feira. O fogo atingiu o alojamento onde ficavam os jogadores da categoria de base do time. No momento do incêndio, os meninos dormiam no local. 10 adolescentes morreram e 3 ficaram feridos. Familiares e amigos têm se reunido diariamente na casa da tia de Jonathan, em Central Carapina, para uma corrente de oração pela recuperação do jovem. Os amigos dele estão se reunindo todos os dias para poder fazer uma corrente de oração. Anteontem foi aqui na casa da minha sogra, ontem foi no campo e hoje vai ser de novo às 20 horas aqui na casa da minha sogra. Eles estão fazendo uma corrente de oração, né, em prol da melhora dele, e a gente acredita que ele vai sair dessa. A gente está muito confiante que vai dar tudo certo. E quem quiser estar vindo também nessa corrente de oração, está se juntando a nós, pode se sentir convidado. Assim como nós perdoamos aquele que faz dele, não deixeis cair nessa sua. Em nota, o Flamengo disse que Jonathan Ventura teve a sedação suspensa. Ele não apresentou febre nas últimas 24 horas e mostrou melhora nas lesões pulmonares. Jonathan continua internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II. Os médicos do Flamengo acompanham a situação do atleta. A morte do jornalista Ricardo Boechat. Autoridades capixabas também se manifestaram sobre a morte trágica do jornalista Boechat da Rede Bandeirantes, vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo. Casado com a capixaba Verusca Seibel, também jornalista, Boechat tinha fortes ligações com o Espírito Santo. O governador Renato Casagrande enviou nota de pesar, dizendo que o jornalismo brasileiro perdeu hoje uma de suas referências e se solidarizou com a esposa, os familiares e os amigos do jornalista. O ex-governador Paulo Artung também lamentou a morte de Boechat e disse que o jornalismo perdeu um dos seus maiores representantes contemporâneos. Ricardo Boechat tinha 66 anos e deixou esposa e 2 filhas. Realmente uma perda muito grande para o jornalismo. O uso irregular dos cartões de passe livre nos ônibus de Vitória tem gerado prejuízo. Só no último ano, o valor chegou a pelo menos R$2 milhões. Quem anda nos ônibus municipais da capital, os verdinhos, já deve ter reparado nessa espécie de câmera que fica em cima do leitor de cartão. Sabe para que serve aquilo? Não. Não tem nem ideia? Nem ideia. É identificador de face, alguma coisa assim? É isso mesmo. Como é que você ficou sabendo? Porque eu procurei na internet, não tem? Pesquisei direitinho. Você sabe para que serve assim exatamente, como é que funciona? Contra fraudes, né? Fraudes de pessoas estar clonando cartões, utilizando de outras pessoas, né? De terceiros. Exatamente, o Thiago está por dentro do assunto. A câmera faz parte do sistema de leitura biométrica facial, instalado em 2013 nos ônibus da linha municipal. Ela capta as imagens do usuário quando ele passa pela roleta. Essas imagens são comparadas à foto cadastrada para o reconhecimento facial. O objetivo é evitar as fraudes no uso dos cartões de gratuidade de estudantes, idosos e pessoas com deficiência. O beneficiário, né, seja ele estudante, idoso ou pessoa com deficiência, ela é fotografada aqui no 7 Pés, alguns pontos ficam registrados no sistema. Quando ele utiliza o sistema no ônibus, faz uma varredura, se não bater aqueles pontos com quem está utilizando o crachá, é informado para a gente faz uma amostragem, né, e identificando que realmente não é a pessoa, a gente informa e executa o bloqueio do cartão temporário
temporariamente até que essa pessoa compareça aos 7 pés para o desbloqueio. Desde que o sistema foi implantado, quase 5.000 fraudes foram descobertas. Só no ano passado, 1.000 pessoas foram flagradas utilizando o benefício de maneira indevida. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, os 7 pés, os estudantes são os campeões do uso irregular do cartão. Eles emprestam para os familiares, né, pai, mãe, irmãos, namoradas, né, e eles creem que porque pagam 50% do valor da tarifa, o cartão é dele, né, e ele pode emprestar. Mas não, né, é um benefício e esse benefício ele não pode ser cedido ou emprestado para ninguém, nem o cartão idoso, nem a pessoa com deficiência e nem o estudante. 2 milhões de reais por ano. Este é o valor estimado causado pelas fraudes de cartões. E quem paga essa conta é você e todos os outros passageiros. É que o prejuízo no orçamento do sistema é contabilizado no valor final da passagem. Se eu tenho lá 50 pessoas fraudando o sistema, eu vou tirar essas 50 pessoas na hora de fazer o rateio da tarifa e vai ser a tarifa um pouco mais cara. Então, atenção, emprestar o cartão de gratuidade na passagem para um familiar ou amigo pode gerar a suspensão do benefício. Pessoas que são assim de boa índole e só cometeram um deslize, elas às vezes até agradecem, ficam até envergonhadas quando chegam aqui, né, e percebem o que fizeram, né? Isso é irregular, né? Isso é contra a lei. Tudo que vai contra a lei, na verdade, não é certo. O Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, passou por uma vistoria hoje à tarde. O marido de Marta acordou com dores na região da barriga. Eles moram em Cariacica Sede e procuraram o hospital. De lá, o homem foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Isso aconteceu por volta das 9 horas da manhã. No meio da tarde, Marta ainda estava aqui esperando pelo atendimento do marido. Ele fez uns exames e está aguardando o médico chegar, né, para dar uma olhadinha. E está ainda no soro, né? Não retiraram ainda o soro e está aguardando no corredor. Fazer o quê? Temos que esperar, né? Já o caso de Luciene foi bem diferente. O avô dela, de 81 anos, sofreu uma queda, quebrou uma vértebra e veio para cá. O atendimento foi bem rápido, mas a transferência para outra unidade é que levou bastante tempo. O atendimento deles aqui foi bem rápido, porém eles já tinham me avisado que teriam que aguardar essa resposta lá do São Lucas, que eles respondem geralmente a partir de 2 da tarde. E exatamente umas 2h10 responderam e aceitaram ele lá. O movimento no Hospital Antônio Bezerra de Faria foi dentro do normal. Ambulâncias chegando com pacientes que iam direto para o interior da unidade. Porém, o dia também foi de passar um pente fino na estrutura de um dos principais hospitais de Vila Velha. O Conselho Regional de Enfermagem realizou uma vistoria técnica aqui para avaliar as condições do hospital. Isso depois que parte do forro do teto desabou no centro de tratamento intensivo. O caso aconteceu na terça-feira da semana passada. Funcionários, pacientes e acompanhantes foram surpreendidos quando o local foi invadido pela água. O incidente ocorreu durante uma manutenção de rotina no sistema que leva água da caixa para toda a unidade. Depois do susto, o atendimento começou a voltar ao normal bem aos poucos. Uns reclamando e outros nem tanto. Bem, a Secretaria de Saúde do Estado disse que as obras na unidade de terapia intensiva do hospital foram concluídas na última sexta-feira e o atendimento foi normalizado. 2 pessoas ficaram feridas após um grave acidente em Vila Velha. O carro em que as vítimas estavam capotou depois de ser atingido por um outro veículo. O acidente aconteceu na Praia da Costa. No carro estava um casal. Os 2 foram socorridos e levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. O trânsito já está liberado no local. E está na cadeia um homem suspeito de ameaçar crianças para conseguir fotos com conteúdo pornográfico. Ele fazia as ameaças pela internet. Lindomar Erivelto Fernandes, de 39 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo e de Minas Gerais. Lindomar exigia fotos da garota que em 2015 tinha apenas 11 anos e, caso não cumprisse, ele ameaçava pelas redes sociais. Ele criava um perfil falso dessa menor, com o nome dela, e entrava em contato com um perfil verdadeiro, informando que se ela não enviasse fotos nem vídeos íntimos, ele ia inventar uma história a fim de denegrir a imagem dela. Desde 2013, ele vinha praticando o ato na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.
ela inclusive bloqueou esse criminoso. No entanto, ele não satisfeito, solicitou à avó da menor, que a avó mandasse recados para essa menor, que ele queria mais foto, mais vídeo íntimo. Utilizando o perfil falso criado no nome da menor, publicou esse conteúdo no Facebook, e todas as pessoas do círculo da menor, infelizmente, tiveram acesso a esse conteúdo. Na justiça constam 21 processos civis e criminais contra Lindomar, muitos deles por pedofilia. Em 2013, por exemplo, ele chegou a ser preso, ganhou liberdade, mas continuou praticando o mesmo crime. Já em 2015, ele foi preso em casa, utilizando uma tornozeleira eletrônica e portando material pornográfico infantil. A Polícia Civil acredita que há mais vítimas espalhadas em todo o Brasil. Nós entendemos que podem haver vítimas do país todo, pela abrangência que essa mídia social hoje tem no nosso cotidiano. Então, e ainda mais considerando também o material que foi apreendido, que era um cartão de memória de 16 GB contendo várias imagens de crianças e adolescentes em poses nuas ou seminuas. E faz um alerta para que os pais continuem vigilantes com seus filhos. A internet pode ser utilizada tanto para coisas boas, como infelizmente para coisas ruins também. Então é importante que o pai fiscalize, muito importante que tenha esse diálogo, essa fiscalização, porque o trabalho da polícia é um trabalho repressivo, mas o trabalho de orientação é sempre feito pelos pais. A gente solicita que os pais atuem nesse sentido. O suspeito foi autuado por distribuir e publicar fotos com conteúdo pornográfico, armazenar o material e por aliciar criança no ato de sexo ou nudez. Policial civil reage a assalto e mata criminoso na Serra. O policial estava com a filha de 16 anos e teve uma arma apontada para a cabeça. O fato aconteceu nesta rua do bairro São Francisco, na Serra. O escrivão de Polícia Civil, de 53 anos, sofreu uma tentativa de assalto. Ele veio aqui ao local buscar algumas fotos com a filha de 16 anos. Nem bem parou o carro e já foi abordado. Só que o assaltante não esperava era a reação. O policial teve a arma apontada para a cabeça, mas conseguiu desviar e atirar. Um único tiro que acertou o peito do assaltante. O escrivão foi atingido na mão. Vizinhos que ainda estavam acordados ouviram os disparos. Eu vi o Duster parado, ligou o pisca-alerta e aí eu escutei os tiros. Nessa mensagem, a filha de 16 anos do escrivão, que trabalha no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, conta que está bem e que ambos foram socorridos para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Essa outra vizinha contou que a sobrinha dela, por pouco, não ficou na mira do fogo cruzado. Ela ia sair, aí antes dela sair, que eu vi o tiro e voltou para trás. Na fuga, o ladrão ainda fez vários disparos. 3 acertaram o carro do escrivão no para-choque, porta-malas e no teto. Uma caminhonete branca estava dando apoio ao ladrão. Quando ele foi baleado, entrou nessa caminhonete e passou aqui pela Rua do Sacramento. Mas os comparsas, vendo que ele não iria resistir, acabaram jogando ele para fora do carro exatamente aqui na rua. O homem ainda teria andado alguns passos para tentar fugir, mas sem resistir aos ferimentos, acabou morrendo aqui mesmo. O veículo está no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória. Muito bandido e pouca polícia, tá? Polícia passa aqui, ó. Às vezes a gente tá acordado 1h da manhã, meia-noite e meia, eles passam. Eles ficam ali de butuca vigiando. Na hora que a polícia vai embora, eles agem. Complicado, né? A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento em toda a região de Jacaraípe. Já a Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O estado de saúde do policial, que foi baleado na mão, não foi informado. E a seguir, ônibus escolar tomba na zona rural de Fundão. A gente já volta. Susto a caminho da escola. Um ônibus escolar com aproximadamente 20 crianças tombou na zona rural do município de Fundão. 2 crianças tiveram escoriações leves e ninguém se feriu gravemente. A Secretaria de Educação do município disse que os veículos escolares passaram recentemente por uma vistoria para o primeiro semestre de 2019 e estão aptos para a circulação. A Prefeitura afirmou que está dando a assistência necessária às crianças envolvidas no acidente.
E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, às 11h45. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje, o TN na íntegra, você confere no portal de notícias tribunaonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.